Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. De novo nós nos encontramos para deixar que a palavra de Deus penetre na nossa vida, na nossa existência, na nossa fé, para crescermos em relação à nossa fé, à nossa relação, portanto, com Deus, com os irmãos. Hoje nós somos chamados a refletir em continuidade àquilo que nós ouvimos ontem. Nós ouvimos aquele momento do povo de Israel que eles hesitam, não querem entrar na terra prometida. O autor da carta aos Hebreus nos chama hoje, entremos no lugar do seu repouso. E esse repouso é muito maior do que aquele prometido ao povo de Israel. É entrar em comunhão com o próprio Jesus. E no evangelho de hoje nós temos aquele episódio conhecido do paralítico que não pode sozinho ir ao encontro de Jesus e é ajudado. Nós precisamos ser ajudados no nosso caminho de fé. Humanamente nós crescemos com a ajuda dos outros. Para crer nós precisamos da comunidade. Mas sobretudo o serviço que nós temos prestado a nós quando nos encontramos com o Senhor, quando nós entramos no lugar do seu repouso, é o perdão dos pecados. Mais do que uma cura física, o paralítico do evangelho de hoje é perdoado. E isso é um dom para a comunidade do evangelista a quem é destinado o texto, a comunidade de Marcos. Mas é um dom para todos nós. O perdão dos pecados é o maior milagre que o Senhor pode operar na nossa vida. Ouçamos. Na primeira leitura de hoje, depois de ter contado a história do povo de Israel, que chegou perto da terra prometida e ali duvidou de Deus, o autor vai dizer, tenhamos cuidado. Não aconteça que alguém de vós fique para trás, que alguém de vós não se encontre com o Senhor Jesus, que estando próximo como o povo de Israel, hesite, tenha dúvida, não creia na promessa de Deus. Também nós, como eles, como aqueles do Antigo Testamento, recebemos uma boa nova. Qual foi a boa nova que eles receberam? Moisés tinha, obedecendo ao Senhor, enviado aqueles membros representantes de cada uma das tribos para conhecer a terra prometida, para fazer uma sondagem. Eles voltam e contam maravilhas, uma terra farta, onde corre leite e mel, contudo vão dizer, ali tinha gigantes que habitavam em fortalezas e nós nos sentíamos como gafanhotos. Mas 2 deles, entre eles Josué, vão testemunhar a maravilha que encontraram. Então essa é a boa nova que é transmitida ao povo de Israel e que eles não acreditam, eles hesitam, eles titubeiam. Então o autor vai dizer que nós também recebemos uma boa nova. Essa boa nova é o próprio Jesus e que somos convidados a crer que Ele, o Senhor, é aquele que realiza uma promessa mais eficaz do que aquela do Antigo Testamento. Mas a proclamação da palavra de nada lhes adiantou. A palavra de Deus não suscitou para eles um anúncio, não suscitou uma mudança, uma fé, uma confiança. Assim não aconteça conosco, que mesmo a palavra de Deus feita carne, que veio habitar entre nós, não consiga nos transformar, não consiga nos mudar, não entremos na terra prometida. E essa escuta vem acompanhada pela fé. Assim vai dizer o autor, o tema da fé que é muito presente na carta aos Hebreus, que nós vamos ouvir diversas vezes uma definição sobre o que é fé. E a fé justamente é esse acreditar que a palavra de Deus, mesmo que nós não tenhamos uma segurança humana, mas é porque é a palavra de Deus, nós confiamos, nós temos certeza de que ela vai ser realizada. Esforcemo-nos, portanto, uma última advertência que temos na leitura de hoje, por entrar neste repouso, para que ninguém repita o acima referido exemplo de desobediência, para que ninguém repita a história do povo de Israel, que diante de tantos sinais, de tanta promessa de Deus, de que Deus estava e não precisava fazer isso porque basta a sua palavra, que Deus se empenha para provar ao seu povo que aquela terra tinha valor, que ele realizava a sua promessa, mesmo assim aquele povo, por medo de uns gigantes que supostamente eles viram, e essa história dos gigantes na Bíblia é muito interessante, porque se nós recordarmos o episódio de um outro gigante, aquele Golias, no confronto de Davi, a descrição que se faz do tamanho de Golias, ela não existe. Não existe um ser humano daquele tamanho, nunca existiu na história. Então, na verdade,
O receio da altura e da força daqueles homens não serviu como um testemunho da prosperidade daquela terra, mas sim como uma projeção do medo do povo de Israel. E o medo, meus irmãos, é um péssimo conselheiro, sobretudo é um grande inimigo da fé. No Salmo de hoje, nós ouvimos aquela transmissão da fé que vai sendo transmitida de geração em geração. Não é uma transmissão que se faz diretamente de Deus a cada geração, mas que uma geração vai transmitindo a outra. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos, a nova geração nós contaremos. Levantem-se e as contem a seus filhos, para que ponham no Senhor sua esperança. Das obras do Senhor, não se esqueçam e observem fielmente os seus preceitos. Nem se tornem a exemplo de seus pais, rebelde e obstinada geração. Nós recebemos a fé como um dom transmitido pela igreja, pela nossa família, de geração em geração, e nós temos o dever de fazer a mesma coisa, prestar o mesmo serviço para gerações futuras. No Evangelho de hoje, Jesus retorna a Cafarnaum. E é interessante porque, depois de ter operado milagres que nós estamos acompanhando, agora Jesus está em uma casa. A casa é muito simbólica porque recorda que a comunidade cristã primitiva não tinha um templo. Só depois da conversão do Império Romano é que vai ter. E naquela casa se reúne então a igreja. A casa é o símbolo da igreja que tem nela a presença de Jesus. Uma multidão se reúne. As pessoas não podiam mais entrar, nem sequer estar diante da casa. Jesus está em Cafarnaum, a terra de Pedro. E então ali nós vemos que para fazer chegar um paralítico diante de Jesus, 4 homens vão abrir o teto da casa e descer o paralítico diante de Jesus. O que é importante nessa narração? Primeiro que, mais uma vez, Marcos não vai dizer qual o conteúdo da pregação de Jesus, mas é a pessoa de Jesus, os seus gestos que dão autoridade ao conteúdo da sua pregação. Ou melhor, é o próprio conteúdo. Mas o paralítico é considerado uma deficiência, uma ausência humana que nunca podia ser curada. No livro do Eclesiastes se vai dizer que ninguém pode endireitar aquilo que Deus fez torto. Então, não existe a narração de uma cura de um paralítico no Antigo Testamento. E era considerado como um milagre impossível de acontecer. Mas, sobretudo no Evangelho de hoje, é a primeira vez em Marcos que nós vemos uma alusão à fé. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: "Filho, os teus pecados estão perdoados." Como é que eles demonstram a fé? Todo o esforço, toda a fadiga que eles têm para colocar este homem diante de Jesus. E isso nos ensina que nós, para fazermos um caminho de fé, precisamos ser ajudados. Nós temos pessoas que nos colocam diante de Jesus. Mas também, meus irmãos, é preciso o contrário, que nós coloquemos pessoas diante de Jesus. É uma relação mútua, que nós somos ajudados, que nós ajudamos. Então, esses 4 homens, eles demonstram a sua fé, fazendo um trabalho que é difícil, mas o fazem porque creem na pessoa de Jesus. Por outro lado, Jesus não vai dizer para aquele homem: "Levanta e caminha", mas vai dizer que os teus pecados estão perdoados. Perdoar os pecados é mais do que curar um paralítico, que era um fato que não se tinha já conhecimento. E isso então vai produzir um burburinho entre os mestres da lei, que vão dizer que Jesus está blasfemando, só Deus pode perdoar os pecados. Jesus então, para mostrar que ele tem na terra poder de perdoar os pecados e transmite esse poder à sua igreja, ele então vai curar o paralítico. Para que vocês vejam que eu posso perdoar os pecados, eu vou fazer aquilo que não se espera, e cura aquele paralítico. E então a multidão vai ficar admirada e vai dizer: "Nunca vimos uma coisa assim." Qual é a coisa que faz eles ficarem admirados, que nunca viram algo assim? Que alguém diga que os pecados estão perdoados, que perdoe os pecados e que cure um paralítico como sinal desse seu poder. Na oração depois da comunhão de hoje: "Deus Todo-Poderoso, que refazeis as nossas forças pelos vossos sacramentos,
nós suplicamos a graça de vos servir por uma vida que vos agrade. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.